Oi, pessoal, tudo certo com vocês? Bom, vamos lá. Assim que o delegado de polícia encerra a investigação, ele deve relatar essa investigação, anexá-la a todo o inquérito em que vão constar as diligências que foram feitas, como oitivas, exames periciais com seus laudos, reconstituições, acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, etc. E vai encaminhar isso à justiça. Lá vai existir uma distribuição. Isso vai para um juiz que abre vista ao Ministério Público. O promotor de justiça, além de ser o defensor, advogado da sociedade e fiscal da lei, ele detém, segundo a Constituição, a titularidade de acionar ou não o direito penal. Ele é o titular do direito de punir do Estado. Nada mais natural em razão de termos um sistema que é parcialmente acusatório, ou uma tentativa de sistema acusatório, em que há uma divisão de funções. Então isso é importante. Nessa bela função do Ministério Público, ele tem o munus de, ao receber esse caderno investigativo, composto do relatório do inquérito, ter que decidir entre oferecer a denúncia, e aí fará isso com base no artigo 41 do Código de Processo Penal, impedir novas diligências, ou seja, novas provas, o que vai fazer com que o inquérito volte para a autoridade investigativa, ou também fazer ele mesmo diligências investigativas, ou, numa outra situação, arquivar a investigação. Antes do pacote anticrime, o promotor de justiça pediu o arquivamento, o juiz poderia homologar ou remeter ao procurador para tomar a decisão. O procurador poderia ele mesmo ofertar a denúncia, ele poderia designar um promotor para denunciar, ou ele poderia concordar com o promotor que pediu o arquivamento em primeiro grau, e aí o juiz ficaria de mãos atadas e o processo seria arquivado. Com a mudança do pacote anticrime, o juiz não tem mais essa função, ele não pode mais recorrer do pedido de arquivamento feito pelo promotor. Na atual lógica do processo penal, o promotor determina o arquivamento e ele submete internamente, ou seja, a um órgão do próprio Ministério Público, não um juiz, o arquivamento dele, que deve ser fundamentado, e esse órgão homologa. Perfeito? Caso não seja uma situação de possível homologação, surge com o pacote anticrime uma hipótese nova e interessante. Lembra que eu disse para vocês que o promotor pode denunciar, ele pode pedir diligências ou arquivar. Existe uma hipótese interessante aqui, surgida no pacote anticrime, que é formalizar um acordo de não persecução penal, que nós vamos conversar um pouco mais à frente. Mas vejam, a denúncia de fato ela é uma forma de iniciar uma ação penal. Ela é uma forma de iniciar uma ação penal chamada de ação penal pública. Essa ação penal pública é capitaneada por um promotor público, pelo Ministério Público, portanto. E ela se subdivide em duas. Ela pode ser uma ação penal pública incondicionada, que representa uma enormidade dos crimes no Brasil hoje. São aqueles crimes cuja a investigação e a oferta de denúncia não depende de condição nenhuma, a não ser do convencimento da autoridade policial e do promotor de justiça em especial, da essência de elementos da prática de um crime de sua autoria. E pode ser ação penal pública condicionada, que depende de uma condição chamada no processo penal de representação do ofendido, ou representação criminal, que é uma autorização, uma chancela dada na fase de inquérito e que perdura ou não na fase policial, na fase judicial, que autoriza que se persiga eventualmente o suposto potencial artífice do delito. Vejam que a ação penal incondicionada representa grande parte dos crimes no Brasil, inclusive os crimes sexuais, que antigamente não eram assim. E também temos ações penais condicionadas à representação, que dependem dessa condição. Quando se fala nessa condição, gente, ela tem que ter um certo cuidado, porque a representação é dada pela vítima ou seus representantes, se ela for menor, e deve ser dada no prazo de 6 meses a contar da ciência da autoria, sob pena de decadência. Perfeito? E ela pode ser retratada. Então eu vou pensar numa questão rápida aqui. Imagina que eu sou vítima de um crime, como estelionato. E eu faço a representação criminal e a polícia começa a investigação. E eu retrato a representação. Tem que parar a investigação. Perfeito? E se depois que eu retratei a representação, ou seja, cacei a minha representação, minha autorização para a investigação, passarem 6 meses, há decadência e esse caso não pode mais ser perseguido pelo Estado. Perfeito? Sim? E sem essa representação criminal, nem o promotor pode denunciar.
Perfeito? Então, muito cuidado com isso, tá bom? E a ação penal também pode ser privada. Então, a ação penal pode ser pública, titularizada pelo promotor, e pode ser pública incondicionada ou condicionada, e pode ser privada. A ação penal privada, ela é uma ação cujos interesses que se sobressaem são da própria vítima, e não do Estado como um todo, como conjunto, um mantenedor da paz social. E nesse caso, a ação penal pode ser ação penal privada regular, como ordinária. Também pode ser uma outra espécie, que é a ação penal privada subsidiária da pública. Na primeira espécie, a queixa-crime, que é uma peça assinada por advogado, nos mesmos pontos da denúncia, a substitui. Então, quem inicia a ação penal é a queixa-crime. E essa queixa-crime necessita, gente, uma procuração com poderes especiais, que é uma procuração que deve ter específicos poderes para oferta de queixa-crime. E eu recomendo a vocês que, quando fizerem isso, tenham a assinatura do cliente também na procuração e também na peça. Certo? E um relato dele para que vocês possam resguardar de eventual abuso de direito praticado pelo narrador, que é o sujeito passivo do delito, mas vai ser o sujeito ativo do processo. Na ação penal privada subsidiária da pública, ela tem uma caracterização e acontece somente quando o Ministério Público não cumpre o prazo de oferta da denúncia. Então, um particular, a vítima, ou seus representantes podem, em tese, contratar um advogado para oferecer uma peça substitutiva da denúncia, iniciando assim a ação penal. É muito raro que isso aconteça. É muito raro que isso aconteça e é uma disformidade processual porque o Ministério Público não perde esses prazos. Tá bom? Então é isso. Ação penal pública incondicionada e condicionada, ação penal privada ordinária ou ação penal privada subsidiária da pública. Beleza? Um abraço aí para vocês, gente. Fiquem com Deus, bons estudos.